Hoje a gente recebe a psicóloga e educadora Gorete Dias, que ela está vindo diretamente da Paraíba para conversar com a gente. Seja muito bem-vinda. E eu só agradeço o convite, né? E agradeço também ao público que está nos assistindo nesse momento, esse carinho enorme que eu estou recebendo dos dois lados, né? Dos comunicadores e do público também. Obrigado. Gorete, você acabou de lançar pela editora Santuário, né? A Bíblia para crianças, né? Aí muita gente tem perguntado, mas como assim a Bíblia para crianças? Ela escreveu a Bíblia de novo? Como que pode isso? Mas na verdade não é bem assim, né? O que é essa Bíblia para crianças? São histórias da Bíblia, né? Com uma linguagem direcionada à infância. Então ela é lúdica, ela é simbólica. O próprio texto, ele tem uma introdução. A introdução com dados de realidade da criança, com brincadeiras do dia a dia da criança. A Bíblia para crianças da Santuário, ela tem um movimento muito característico, porque você, no começo, no prefácio, você mergulha com a criança na vivência dela e depois emerge para apresentar Deus e tudo que Ele criou e todas as histórias da nossa Bíblia, né? Eu estive folheando, né, a Bíblia, né, e eu percebi que você chegou numa linguagem assim muito difícil de conseguir chegar, que eu acho que se uma criança de 5 anos, 3 anos, que acabou de ser alfabetizada, pegar para ler a Bíblia, ela vai entender e vai gostar. Como que você conseguiu chegar nisso? Isso é uma história pessoal. Né? A história pessoal é que eu venho de uma família católica e muito cedo a minha família foi morar com meus avós. E assim, eu tive como um anjo da guarda o meu avô, só que ele era ateu. E como ateu, ele fazia críticas duras a Deus, à religiosidade, às igrejas. E eu ouvia. Então, o que eu resolvi fazer? Eu comecei a pegar as perguntas dele e levar ao vigário da minha paróquia. E, assim, aí eu trazia a resposta e o vigário me contava as histórias. Antes de me dar as respostas, ele contava histórias. Isso foi trazendo um interesse da minha parte. Então, na verdade, quem escreveu, eu ouso dizer que foi a minha criança interior, aquela que ouvia as histórias, né? Então, meu avô recebeu o desafio e o vigário também. E eu fiquei como uma inocente ponte entre o amor de Deus e as respostas entre o vigário e meu avô. Então, as histórias, elas aconteceram naturalmente em minha vida. E acho também que há um dom, não é, assim, que Deus me deu de transformar essa linguagem tão difícil até para o adulto, que é da Bíblia, né? E em linguagem simples e simbólica. Eu acho isso importante. Eu observei que você trabalha com textos assim muito curtos, uma linguagem muito infantil mesmo, realmente é feito para as crianças. E a ilustração, as gravuras que foram feitas também ajuda muito. É da Verusca Guerra, né? Sim, sim. Eu acho que foi um presente, eu acho não, tenho certeza. Foi um presente a escolha da Verusca Guerra para fazer esse trabalho comigo, né? E presente por quê? Porque nesse trabalho, a editora Santuário conseguiu algo que não é muito comum em editora, colocar um autor e um ilustrador que partilham da mesma ideia de Deus, que partilham da mesma vontade de chegar à criança através de uma linguagem. Aproveitando a linguagem simbólica, eu ouso até dizer que esse livro é como uma flor, em que o texto deu perfume e as ilustrações deu a cor. Legal, que bonito. Para você que está acompanhando a gente, né? De repente, se você aí dentro da sua comunidade até trabalha com catequese, né? Esse livro é uma ferramenta incrível, né, Gorete? Para poder você trabalhar aí na sua catequese com as crianças. A Bíblia, né? Ela é uma grande fonte, assim como eu sugeri agora há pouco, de catequese mesmo para as crianças? Sim, ela é uma grande fonte, sim, porque nem todos têm a habilidade de se comunicar com a criança, de entrar no mundo da criança. E a nossa Bíblia, ela já está pronta, né? Não só a catequese, através da catequese, mas pais,
avós, avós, madrinha, gente, padrinho, pode se utilizar dela e das brincadeiras que ela sugere para fazer a criança se aproximar mais de Deus, né? Eu acho sempre que ela é um ponto de encontro entre o adulto, a sua criança, entre o educador e a criança, e entre eles e Deus. Muito bem. Gorete, você que é educadora, né, psicóloga também, sim, acho que tem muito cacife, né, digamos assim, para responder algumas questões assim. Quais são as ferramentas hoje mais práticas, na sua opinião, que a gente possa dar como uma sugestão para aquelas pessoas que são catequistas em todo o país e que possam aprimorar o trabalho, né? A gente está diante hoje de uma geração, né, que se encontra muitas vezes um pouco afastada da igreja, é uma geração diferente de crianças, né, e muitas vezes a catequista não sabe o que fazer, né? O que é que você poderia nos dar como uma sugestão? Sim. Olha, eu acho que eu não tenho assim muita experiência como catequista, né? Eu não fui catequista, mas eu visitei os catecismos e as opiniões das crianças. Eu acho que essa nossa proposta de aproximar através das vivências do dia a dia, e através dessa vivência do dia a dia falar sobre a palavra, ela cai muito bem. Porque a Bíblia, na verdade, ela é tão rica que ela tem todos os temas que se diz atual. Bullying, suicídio, todos esses temas estão muito bem representados, muito bem colocados através da palavra. É só a gente pegar esse interesse da criança. O que é que está rolando hoje na vida da criança? Qual é o interesse dela? E a partir do interesse dela, você puxa para os temas que têm a ver com a realidade do momento e com as histórias da Bíblia. Porque vai ficar interessantíssimo, né? O catequista ou qualquer um orientador precisa saber que na mente da criança, no imaginário dela, fica muito difícil localizar Deus, fica difícil localizar Jesus, né? Porque imagina num tempo de internet, ele imaginar que alguém andou de burrinho. Né? Isso é tão simples para nós, adultos. Mas essa noção, tempo e espaço na vida da criança, quem precisa de dar essa noção, tempo e espaço, somos nós, historicamente. Mas fazê-la entender que esse tempo e espaço é reduzido, porque Deus é hoje. Jesus está vivo hoje. Então Ele está entre nós. Todos os nossos dias nós temos vivências bíblicas, só não está gravada. Tá escrito, né? Isso. Talvez esteja nos stories aí das redes sociais. Isso. De uma outra forma. Agora, você vê hoje um afastamento da iniciação cristã? Eu vou te explicar por quê, né? Eu estou dizendo isso. Porque, particularmente, né, eu conheço crianças de 10, 11 anos que sequer sabem rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria, um Credo, uma Salve Rainha. E isso não é culpa das crianças, é culpa dos pais, da família que não encaminhou, né? A gente, como as famílias hoje, né, a gente pode sugerir algo para que elas se aproximem mais da religiosidade. Você acha que a gente pode ainda ser otimista nesse sentido? Deve. E tem que ser otimista, né? Porque acima de qualquer projeto humano está Deus. Você veja que ele utilizou um ateu para me levar a Deus. Então, como ele não utilizaria outros instrumentos para levar a essas crianças que a gente imagina que estão perdidas para ele novamente, né? Então, esse trabalho de televisão, internet que vocês fazem é riquíssimo, porque às vezes a gente também é imediatista. A gente está pensando que, contando a história hoje da criança, para a criança, ela vai compreender hoje e vai se interessar por Deus hoje, não é? Ela precisa de ter esse conteúdo gravado na alma, porque na hora que a vivência com Deus e as necessidades de procurar esse ser maior chegar, o conteúdo já está dentro dela. Por isso eu sou otimista, porque eu entrego, na verdade, eu faço a minha parte. Todos os catequistas devem fazer sua parte.
Se a criança aparentemente não se interessa hoje, deixe ela gravar a sua mensagem, que um dia ela utilizará. Assim, quando eu escrevo, quando eu sinto, quando eu penso, quando eu oro, se a gente for ver a realidade humana, a gente se desespera, não é? Mas eu volto a lembrar e a repetir. Foi um ateu que me levou a Deus. Então a gente não pode julgar a humanidade, não é? Então esse centrar ao seu propósito maior é o que assim não nos tira e nem nos nubla esse dia a dia tão difícil, não é? Para as pessoas. Se você me perguntasse o que Deus representa para mim, eu não teria em palavras, mas em símbolo eu dizia que é o ar que eu respiro. Muito bem, que bonito. Agora, Gorete, a gente tem acompanhado, né, o seu trabalho e também as publicações da Editora Santuário. Há um tempo atrás a gente soltou no A12, para você que perdeu, né, uma matéria sobre a Bíblia para as crianças. E eu queria só mostrar rapidinho aqui para quem não conseguiu acessar, né, aqui né, nesse conteúdo que está disponível no A12, você encontra em detalhes, né, um pouco da essência daquilo que a gente conversou aqui hoje, né, como que a Gorete teve a iniciativa de fazer essa obra tão bonita. A gente fala da questão das gravuras, das figuras. A Verusca Guerra, que é a ilustradora, também participa dessa matéria, contando um pouco da história. Então é só você que está nos acompanhando acessar o A12, que está tudo lá disponível para você poder se informar melhor também. Gorete, agora novos projetos por aí ou você está descansando um pouquinho? Está de férias? De Deus não se descansa.